Quando a gente fala em desenvolvimento de robôs, a gente tem que sempre desassociar o desenvolvimento de robô do desenvolvimento tradicional. Por exemplo, quando a gente está desenvolvendo um aplicativo, para seja web, seja aplicativo de Android, a gente precisa ter uma série de preocupações. Por exemplo, a gente precisa testar em todos os navegadores, né? Então você desenvolve uma aplicação web, você testa no Chrome, no Firefox, você testa no Edge, enfim, Internet Explorer, para garantir que em todos eles vai funcionar. Um aplicativo você testa em resoluções diferentes de tela, você testa por tamanho de tela, então é uma série de testes, porque o objetivo dele é que rode em qualquer aparelho, em qualquer computador, em qualquer navegador. Quando a gente está falando de desenvolvimento de RPA, essa não deve ser a preocupação. Em nenhum momento nosso, essa deve ser a preocupação. Quando a gente está desenvolvendo um robô RPA, a gente está desenvolvendo para um determinado ambiente. Precisa ser um ambiente controlado. Eu não desenvolvo um robô, por exemplo, utilizando o Chrome, esperando que ele vá rodar também no Firefox, que ele vá rodar também no Edge. Não é esse o objetivo. Porque a gente ia gastar muito tempo. Imagine, cada robô que a gente desenvolvesse, a gente começasse a querer testar em cada ambiente que existe para que ele rode. Então, o robô, a gente prepara um ambiente para ele. Tem até... Vocês assistiram a aula lá, se eu não me engano, de boas práticas, ou na inicial, não lembro, eu falo sobre isso, né? Um robô, ele é como uma pessoa, um funcionário. A gente prepara um equipamento para ele. Então, os softwares que vão rodar naquele equipamento não devem ser alterados. Então, por exemplo, alguns tiveram um problema para fazer a parte do PDF, né? Por quê? Porque a Adobe, assim como hoje praticamente todos os softwares, eles estão na corrida da atualização. Todo mundo quer jogar novidade o tempo inteiro. E aí o que está acontecendo? Você pega uma versão da Adobe, aí o robô funciona, na versão seguinte já não funciona, na posterior funciona, em 2, 3 à frente funciona, na quinta deixa de funcionar. Porque eles vão fazendo uma série de modificações que em algum momento faz o seu robô parar de funcionar. Então, qual é o ideal? Eu vou contar um pouquinho do histórico. Como eu trabalhei na área de infraestrutura durante muito tempo, eu me lembro, por exemplo, numa empresa que eu trabalhei, que a Microsoft lançou uma atualização do sistema operacional e por alguma bobeada as máquinas estavam configuradas para receberem atualização, automaticamente fazerem atualização. Simplesmente todo o parque da empresa, parque de máquinas da empresa, acabou ficando parado, porque naquela atualização, naquele service pack, tinha um bug, um erro, que fez todas as máquinas pararem. Então assim como o desenvolvimento de um robô, e eu estou trazendo essa experiência exatamente por isso. Quando a gente desenvolve um robô que lê um arquivo PDF, por exemplo, e aí vamos pensar aqui no cenário. Eu tenho um robô que pega notas fiscais que chegam numa determinada pasta, num determinado diretório, e extrai as informações dessa nota fiscal. Eu não posso correr o risco da Adobe fazer uma atualização e parar esse processo, porque é um processo crítico. Então, a gente sempre tem que pensar que o robô ele está fazendo um processo que é extremamente crítico para nós. Então, numa máquina que vai... É claro, a gente está fazendo na nossa máquina de desenvolvedores, a gente tem que testar mesmo. Eu atualizo todos os softwares o tempo inteiro para ir descobrindo novas formas até de trabalhar no robô. Mas quando a gente pensar em ambiente de produção, um robô em ambiente de produção precisa ser um ambiente controlado. Eu não posso permitir que a Adobe atualize a versão do Reader. Eu não posso permitir que a Microsoft lance um Service Pack e faça atualização. Eu não posso permitir que o Chrome atualize o navegador, porque tudo isso pode fazer o robô parar de funcionar. Então, um outro trabalho muito importante é ter um ambiente de homologação. E as empresas já fazem isso, né? Naturalmente,
Hoje eu não conheço nenhuma empresa que atualize automaticamente os aplicativos. Ela tem um ambiente lá de homologação, a Microsoft lançou um patch, uma correção, geralmente por conta de algum problema, alguma falha de segurança grave. Então, rapidamente uma equipe testa, instala no ambiente de homologação aquela versão, aquele Service Pack, testa todos os aplicativos. Nesse meio, tem que entrar o robô também. Por isso, da governança. Eu quero ver se numa próxima atualização, em abril ou maio, a UiPath deve lançar a nova versão da UiPath, e aí eu vou ver se eu incluo também uma parte, embora não seja objetivo nosso, como desenvolvedores, essa não é uma preocupação do desenvolvedor, é mais de infraestrutura, mas explicando um pouco isso, como nós precisamos ter um ambiente de homologação e como os robôs, eles precisam entrar nesse ambiente. Por isso, quando a gente fala em cada pessoa desenvolvendo seu robô, há um perigo um pouquinho maior. A gente tem que ser muito cuidadoso nisso, porque precisa ter um ponto centralizado. O robô que a gente desenvolve no ambiente de produção, ele precisa entrar na linha dos processos de manutenção de sistemas, os processos de teste, os robôs têm que entrar lá, os processos de homologação e etc.